Oiê, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre a experiência que eu tive na visita que eu fiz semana passada, dia 24 de março de 2021, ao Castelo Elmina, aqui em Gana. Para quem não sabe, o Castelo Elmina foi um local que é responsável por uma quantidade enorme de tráfico negreiro. Eu achei importante fazer esse vídeo para poder retratar e mostrar para muitas pessoas o que foi esse castelo e o que aconteceu lá dentro, né? Eu sei que acho que é uma visita obrigatória para todas as pessoas, principalmente a gente sabendo tudo que ainda acontece no mundo, né? Todo o preconceito, todo o racismo com as pessoas negras. Acho que é uma visita obrigatória para as pessoas entenderem o quão ruim foi esse momento na nossa história. Mas infelizmente eu sei que muitos não terão essa oportunidade de estar aqui em Gana. Esse foi só um dos castelos, tá? No continente africano, que foi feito com esse intuito. Mas foi o que eu tive a oportunidade de visitar. E como eu sei que muitos infelizmente não terão essa mesma oportunidade que eu achei válido fazer esse registro para que vocês possam conhecer um pouquinho junto comigo. Quando eu cheguei no castelo, eu tava com a intenção inicial de gravar vídeos, stories lá, tá? Fazer vídeos lá, mais curtos e fazer coisas mais rápidas. Mas eu não consegui, foi muito forte para mim o que eu passei lá dentro, o que eu senti. E eu não tinha palavras no dia para poder fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, após a visita guiada que a gente teve, eu voltei, retornei, fiz vários vídeos nos locais para poder estar trazendo isso aqui para vocês. A gente fez uma visita, o nosso guia, né, o Wright, era um garoto negro, jovem e saudável, e com certeza, na época, ele teria sido um escravo. E isso foi muito forte, ter ouvido essa história através dele, né? Dessa pessoa, mexeu muito comigo. Foi muito intenso essa visita. A energia do lugar realmente é pesado. Você consegue sentir esse clima lá dentro. E é surpreendente do que o ser humano é capaz de fazer, né? A maldade do que o ser humano é capaz. Bom, então falando um pouquinho do castelo, esse castelo foi construído, né, em 1482 pelos portugueses, foi a primeira construção estrangeira acontecida em Gana, no país africano, tá? Inicialmente os portugueses usavam esse castelo como guarda de ouro. Tá? Inicialmente ele foi usado para armazenamentos de ouro, porque Gana é um país riquíssimo em recursos naturais, principalmente o ouro. Mas ele servia de uma forma contrária do que foi feita nos próximos anos, né? Os escravos negros eram trazidos de outras regiões para Gana em troca de ouros nas regiões aqui de Gana. Chegou um certo momento que o ouro começou a ser esgotado, né? E aí eles começaram então a fazer a forma contrária, começaram a exportar os negros e não mais a trazer alguns negros para cá. E nisso os holandeses viram uma forte renda, né? Uma forte mina de ouro e tomaram o castelo em 1637 dos portugueses, então passou a ser domínio dos holandeses e efetivamente era para exportações de escravos para o continente americano. Essa prática aconteceu por 250, quase 300 anos. É muito tempo na história para o ser humano ter sido capaz de fazer esse tipo de coisa, né? E em 1873 o castelo então foi conquistado pelos britânicos, né? A Inglaterra passa a colonizar Gana. Essa prática da exportação de negros vai acabando com a abolição da escravidão, mas existem, né? A colonização, existiram outras formas de exploração no país.
E em 1979, o castelo foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco e hoje é aberto à visitação. Então eu vou mostrar agora um pouquinho das imagens do lugar. Quando a gente entra no castelo, a gente já entra direto no grande pátio, onde a gente consegue ver a capela. Essa capela, quando os holandeses assumiram, deixou de ter a função de reza e passou a ser um local onde aconteciam as negociações dos escravos. Tá? E hoje, quando a gente entra lá, tem uma exposição de fotos onde conta a história do castelo, mostra um pouco as fotos de alguns escravos na época e também da cultura atual de Gana, principalmente mostrando os diferentes povos que aqui tem hoje, né? São os Ashantis, os Akaans, entre outros, e os reis desses povos. Também tem as algemas utilizadas pelos escravos, que eram colocados nos escravos na época. Bom, aí a gente tem a entrada da cela masculina e a cela feminina, tá? Agora eu tô entrando na cela feminina, tá? Essa passagem que tem aí agora, logo no início, é a passagem quando as escravas iriam definitivamente para outros continentes, iriam para os navios, né? Essas barras que estão representadas, estão mostrando aí agora, são representativas, né? Elas são em madeiras, as originais foram retiradas. Tem algumas ali no canto, né? Nessa imagem aí, mostrando essas barras em ferro. Hoje já não existem mais, né? Todas foram realmente descartadas. Tá? E os escravos ficavam, né, nesse castelo, nessas celas, durante 1 mês a 3 meses, até ir definitivo para os navios. Eles ficavam todos juntos dentro dessas células, nessa específica aí, ficavam em torno de 100 e poucas mulheres, então ficavam realmente num espaço, né, muito menor do que a quantidade que tinha. E sem água, sem comida, sem banho, sem absolutamente nada durante todo esse tempo, para ir depois para os navios, ficar mais tantos meses até chegar nos outros continentes com situações iguais, sem comida, sem água, e eles, né, na cabeça deles, se a pessoa não sobreviver é porque não era forte o suficiente para trabalhar para eles. Nesse pátio que dá para essas celas femininas, por que tem esse pátio? No alto ali, se vocês olharem, tem uma sacada que era onde o governador na época, né, do castelo, a pessoa que governava, ia para escolher uma escrava, uma mulher, para ter relações, né, para abusar da mulher, vamos falar a verdade. Então, as mulheres eram apresentadas nesse pátio, né, ficavam todas ali nesse pátio, ele escolhia uma, tá? E essa mulher que era escolhida por ele, era elegida por ele, tomava banho, tinha essa higienização, subia através dessa escada aí até o quarto do governante para poder ser abusada. Aquela mulher que se negava a fazer isso, a ceder às vontades do governante, era amarrada essa bola de ferro no pé e ficava nesse pátio exposta para servir de exemplo, né, para as demais escravas que estão ali, o que não deve ser feito. Então era uma punição para as escravas. E essa era a passagem que elas iriam pro navio. Agora a gente está entrando na cela masculina, né? A gente percebe uma diferença bem grande com relação à feminina, porque era totalmente escura, quase nenhuma ventilação e iluminação. Na verdade, a única iluminação e ventilação que tinha era essa da direita. Tirei uma foto para mostrar melhor. Era o único lugar que vinha luz. E o único caminho após isso era a espera do navio, né? Era essa porta à espera do navio. Esse próximo ambiente, né? Esse ambiente aí mais escuro, eu tirei uma foto melhor para ilustrar, era onde
O único lugar que se encontravam os homens e as mulheres depois desses 1 mês, 2, 3 meses à espera de ir para os outros continentes. Era o único lugar onde famílias se encontravam. Os irmãos, maridos, mulheres se encontravam, era esse espaço. E após esse ambiente, o único caminho, a única saída eram as entradas dos navios. As pessoas que vão fazer a visitação deixam essas oferendas, né, em memória das pessoas que partiram, dos familiares. E essa era a porta que dava acesso ao navio, né? Era conhecida como a porta dos que não voltam nunca. Indo para o pátio externo, a gente consegue ver à direita 2 celas de punição para aquelas pessoas, tanto os europeus quanto os escravos, que tinham maus comportamentos. A diferença entre as celas é bem grande, né? A gente percebe que as celas dos europeus eram ventiladas, eram bem iluminadas, eles recebiam comidas, eles ficavam por um período e saíam. Já a cela dos escravos que tinham mau comportamento era totalmente escura, sem nenhuma ventilação, eles não recebiam alimento e água, e todos os escravos, né, as pessoas que entraram nessa cela como punição, nunca mais saíram. Voltando para dentro do castelo e agora vendo as áreas que os europeus utilizavam, aqui é uma foto da sacada onde o governador escolhia qual mulher ele iria abusar. Então aí a visão que ele tinha quando ele escolhia essa mulher. Nessa próxima foto consegue perceber o calabouço, né, que era aquela escada que elas subiam para ir para os quartos do governador. Então, vendo aqui o quarto, né, um vídeo rápido, percebe a grande diferença que eram esses espaços. Era um quarto amplo, ventilado, super bacana, com uma vista para o mar. Era onde os governadores ficavam. Do quarto deles tinham acesso para esse espaço, que era onde faziam as refeições. Aí mostrando a cozinha, né, onde eram preparadas as refeições para os governadores. Agora indo para a parte externa, né, a gente consegue ver onde os soldados ficavam. Esses eram os quartos dos soldados. Esses canhões, né, eles tinham voltado para a parte da cidade, para dentro da cidade, para qualquer tentativa de invasão. A cidade seja ameaçada, né, a população se sinta ameaçada para que isso não ocorra. Do outro lado, a gente percebe aquele castelo, que era um segundo forte, né, como uma proteção para os portugueses, para os europeus, tá? E a gente consegue ver abaixo, né, desses canhões, um espaço que era para convivência dos soldados, né, tinham lojinhas, vendas, comidas, era um espaço para os europeus. E algumas fotos agora do todo do castelo, né, para que vocês possam visualizar. Essas torres aí laterais era onde tinha vista para o mar, mas em algum momento se tornou prisões para os reis de algumas tribos da região, se tornou prisões. E um pouquinho mais de algumas fotos do castelo. Esse foi o último lugar que a gente visitou, onde é possível ver alguns arcos onde os navios eram ancorados para quando fossem captar buscar os escravos, né? Hoje possui essa lojinha para que eles arrecadem, né, alguma renda para poder manter o castelo com coisas locais, né, com trabalhos artesanais. Essa é a porta de saída do castelo, que infelizmente todas as pessoas negras que entraram nunca mais passaram por ela.